Porém, foi neste mesmo internato que ele conheceu colegas que também se tornariam artistas ilustres, como Nelsinho do Trompete e Mussum. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, acomode-se em uma boa posição, pois o vídeo irá começar. Ah, quase que eu me esqueço. Vocês estão no YouTuber por acaso. Nascido em Minas Gerais, mais precisamente em Pirapetinga, no dia 10 de abril de 1928, como Mário de Souza Marques Filho, o pequeno teve uma infância difícil. Quando ele tinha 3 anos de idade, viu os seus pais se separarem e com 6 anos ele começou a ajudar em casa. O menino trabalhava como engraxate, ajudava na fabricação de queijo e entregava leite. Neste mesmo período, ele mudou de endereço e passou a frequentar a escola. Após a mudança, sua mãe descobriu onde seu pai morava e, como ela não tinha uma boa condição financeira, decidiu entregar o filho aos cuidados do pai. Prestes a completar 10 anos, Mário se mudou com o pai para o Rio de Janeiro. O pai trabalhava muito e não tinha tempo para cuidar do filho, por isso decidiu colocar o menino em um colégio interno, o Instituto Getúlio Vargas, em Bom Sucesso. Já matriculado no colégio, o domingo passou a ser um dos dias mais tristes para o pequeno Mário, pois todos os alunos recebiam visitas, menos ele. Porém, foi neste mesmo internato que ele conheceu colegas que também se tornariam artistas ilustres, como Nelsinho do Trompete e Mussum. Durante o período de estudo, o pequeno aprendeu a tocar violão e começou a compor. Após se formar, já nos anos 1940, ele foi trabalhar em uma fábrica de móveis, e por conta de sua simpatia, lá ele fez inúmeras amizades e conheceu muita gente. Nesse período, ele conheceu o pessoal da escola de samba Mangueira. Às vezes, ao final do expediente, Mário participava das rodas de samba. E foi assim que o samba passou a fazer parte de sua vida. Mas toda a sua formação de adolescente foi dentro de colégio interno? Foi, dentro do colégio interno, certo. Isso teve em você uma influência boa ou ruim? Olha, de princípio você fica muito revoltado, né? Porque, principalmente quando chegava domingo, que quase todo mundo recebia visita e eu não recebia, ficava muito doido. Ficava chateado, né? Em termos de revolta. E a parte de comida, de alimentação e de dormir, você se entendia bem? Não, me adaptei logo. Quanto a isso, bem. Quanto a isso, não me adaptei logo. Eu senti a ausência familiar, aquelas coisas, né? A sua mãe, nessa época, você não via? Não via, porque ela estava em Minas e ela já tinha dificuldade financeira, porque ela dava pensão. E era difícil para ela sair de aí. Então ela cozinhava para pessoas? Para as pessoas, que ela dava pensão de almoço, geralmente mais almoço, porque a parte da janta, então ela lavava para fora. E o seu pai também não te visitava? Meu pai não, porque meu pai naquela época, inclusive eu não sei por que problema, que ele quase não ia no colégio me visitar. Nunca foi. Vindo de uma infância difícil e percebendo que jogar futebol poderia de alguma forma mudar a sua vida, Mário se arriscou tentando ser jogador de futebol. Ele conseguiu uma vaga como lateral esquerdo do time comercial carioca. Como ele era apenas um aspirante a futebolista e dominava muito mais os instrumentos musicais e o canto, o jovem, que também foi chamado de Mário Violinista e Bom Crioulo, decidiu aceitar o convite do humorista e ator Zé Trindade para integrar sua caravana por um período de 1 mês fazendo excursões. Zé pediu para que Mário, além de tocar violão, também soltasse a voz durante as apresentações. Porém, bem na estreia, o comediante esqueceu o seu nome e num jogo de cintura chamou Mário de Noite Ilustrada, nome de uma revista da época. Desde esse dia, Mário passou a atender como Noite Ilustrada e iniciou a sua carreira. Foi quando apareceu, o Zé Trindade apareceu na cidade, porque eu, além do futebol, gostava também de música, né? E já fui com samba na cabeça, aquelas coisas todas, e o Zé Trindade apareceu na cidade perguntando se havia ali algum moço que tocava algum instrumento, se queria viajar com ele na excursão. Aí todo mundo me indicaram, porque naquela época, por causa do futebol, o meu apelido era o Bom Crioulo, né? Então, tem o Mário Bom Crioulo aí, fala com o Mário Bom Crioulo, ele toca bem violão, não sei o quê, viajar com vocês. No Rio de Janeiro, Noite Ilustrada resolveu se dedicar à carreira de cantor. Ele cantou em boates e bares, fez parte de grupos musicais e em estações de rádio. Fã do repertório de Ciro Monteiro, Ataúfo Alves, Nelson Cavaquinho, Risadinha, Blackout, Jorge Veiga e Moreira da Silva, e frequentador do Ponto dos Músicos, na Praça Tiradentes, Noite Ilustrada apresentou-se com a GRS da Portela, sua escola de samba, em São Paulo em 1955. Com a dificuldade em se firmar artisticamente no Rio de Janeiro, mudou-se para a capital paulista, onde trabalhou como cantor e violonista em diversas boates. Devido ao seu talento nato, o artista foi contratado pela Rádio Nacional Paulista. E ali, em 1957, ele gravou o seu primeiro disco. No mesmo ano, lançou pela Mocambo os 78 rotações com Se Eu Soubesse Sambar, de Jorge Costa e Quem Faltava no Samba,
de sua autoria. Em 1958, lançou outro 78 RPM, com Cara de Boboca de Jaime Silva e Edmundo Andrade, e Castiguei de Jorge Costa e Venâncio, seguido pelo primeiro LP Cara de Boboca, Mocambo. Em 1962, assinou contrato com a multinacional Philips, e logo no LP de estreia projetou-se nacionalmente através do samba Volta por Cima de Paulo Vanzolini. Nesta companhia, ainda gravou outros 4 discos e confeccionou sucessos como Serra da Boa Esperança, de Lamartine Babo, O Neguinho e a Senhorita, de Noel Rosa de Oliveira e Abelardo da Silva, Idade de Fazer Bobagem, de Alcebiades Nogueira, Depois do Carnaval, de Jorge Costa e Paulo Roberto, Pedra 90, de Dora Lopes e Linda Rodrigues, e as suas próprias canções Surpresa, Andorinha, Tropeçando na Idade, Pode Voltar e Sozinho. Em 1967, Noite Ilustrado, saiu da gravadora Philips e gravou pela OPP Samba, chamando a atenção da Rádio Continental, que adquiriu os direitos do álbum e o contratou. Em seguida, lançou um compacto simples com Transplante de Coração, de César Cava, e a música finalista da primeira Bienal do Samba realizada pela TV Record em 68, Marina, de Simval Silva. Na Rádio Continental, Noite Ilustrada lançou discos importantes como Revivendo o Mestre Ataúfo, 1969, Samba Sem Problemas, 1970, Papo Furado, Isaura Garcia e Noite Ilustrada, 1970. Noite Ilustrada interpreta Marques Filho, 1972, e Samba Senhora Marcada, 1974. Em 1971, ele saiu em turnê por algumas cidades norte-americanas e faturou o Carnaval de São Paulo com o samba autoral Está Chegando a Hora. Sempre fiel às suas raízes sambísticas, Noite Ilustrada gravou em 1975 e 1976 2 álbuns homônimos pela Tapecara em 1977 e um pela RCA Victor, Vale uma Parada, interpretando diversas músicas de Chico Buarque como Mulheres de Atenas, Olhos nos Olhos, Meu Caro Amigo, E Vai Trabalhar Vagabundo, e Maísa, Ouça e Meu Mundo Caiu. De volta à Continental lançou Não Me Deixe Só em 1978 e Noite Ilustrada à Vontade em 1979. Nos anos seguintes, prefaciados pelos lançamentos O Fino do Samba, 1981, com obras de Ari Barroso, Ismael Silva, Cartola, Candeia, Geraldo Pereira e outros, e A Profecia, 1982, transferiu-se para Recife, onde gravou pela Polydisc 5 LPs com músicas inéditas e antigos sucessos. Com Cada Vez Melhor, 1986, que revelou a autoral Água Bebida, conquistou disco de platina, 250 mil cópias vendidas, e selou o início de sua temporada discográfica de sucesso no norte e nordeste do Brasil. Um dos fundadores da Ordem dos Músicos, Noite Ilustrada retornou a São Paulo em 1994, firmando residência na interiorana Atibaia, a mesma cidade escolhida pelo Silvio Caldas. Convidado pelo produtor e diretor de programa de TV Fernando Faro, o cantor, compositor e violonista mineiro gravou em 2001, aos 73 anos, Perfil de um Sambista, com 13 regravações Pra Machucar Meu Coração, de Ari Barroso, Meus 20 Anos, de Silvio Caldas, Volta por Cima, de Paulo Vanzolini, e Cadeira de Bar, de sua autoria e uma inédita composta por Adalto Santos. O álbum, em edição luxuosa, buscou resgatar, com arranjos do baixista Cisão Machado e do trombonista Bocato, a sonoridade da orquestra do maestro Portinho, que acompanhou Noite Ilustrada em alguns de seus primeiros LPs. O cantor e compositor lutava contra um câncer de pulmão já havia 7 anos. Em julho de 2003, o cantor foi internado, e infelizmente, após 3 semanas ele faleceu no dia 28 de julho de 2003. O cantor foi enterrado no cemitério Parque das Flores, em Atibaia. Antes da internação, Noite Ilustrada cumpriu uma extensa agenda de shows, medicando-se sempre antes de cada apresentação. Outros espetáculos também estavam marcados para diversas cidades. O sambista estava envolvido ainda na gravação de 2 CDs. No primeiro álbum, Ao Mestre com Carinho, ele interpretou somente canções de Ataúfo Alves, que considerava seu mestre. O CD foi lançado no dia 30 do mesmo mês. O segundo, Noite Ilustrada canta Lupicínio Rodrigues, ainda passava por um processo de mixagem e chegou às lojas meses depois. Segundo Chico Pardal, gerente de produção da gravadora Atração, Noite Ilustrada dedicou-se durante 1 mês aos 2 projetos, apesar da doença. Ele ia ao estúdio 2 vezes por semana para colocar voz nos discos. Era um guerreiro,
diz Chico. Ele chegou a ver a capa de Almestre com carinho no hospital. Noite Ilustrada deixou um legado inestimável para a cultura popular brasileira. Ele era considerado um dos maiores cantores de samba da cidade de São Paulo no auge de sua carreira. Noite foi um dos maiores intérpretes geniais de grandes compositores. Mas seu maior legado para o povo veio em forma de canção e é cantada por todos nós quando precisamos nos reerguer. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.